Começou a trabalhar com a Zona Franca de Manaus e as áreas incentivadas? Sabe como tributar o PIS e COFINS nessas ocorrências, seja você estando nessas áreas incentivadas ou enviando mercadorias para essas regiões? Vamos discutir sobre isso. Olá, eu sou o Kleber e tenho o objetivo de trazer para vocês então um assunto que obviamente gera muita dúvida relacionada a como tributar o PIS e COFINS relacionado especialmente a essas áreas, a Zona Franca de Manaus e também a áreas de livre comércio, onde nós vamos desfrutar do nosso tempo aqui a fim de falar sobre esse tipo de expediente. Vou compartilhar com vocês, como de prática, vem acompanhando nossos vídeos aqui acerca do assunto e já fica registrado, caso vocês queiram conhecer mais profundamente a matéria de PIS e COFINS, especialmente sobre essas circunstâncias de tributações diferenciadas relacionadas a essas regiões especialmente. No nosso curso de PIS e COFINS da NET Fiscal, nós abordamos com profundidade esses fatos, obviamente porque o curso são 8 horas de conteúdo, muito bem dividido, para que você possa acompanhar todas as nuances, não só apenas dessa circunstância aqui que será exibida, mas tudo que se remete ao regime cumulativo, o regime não cumulativo, as ocorrências relacionadas à monofasia, à substituição tributária das contribuições sociais e muito mais. Isso em 8 horas nós abordamos com profundidade. Não perca, abaixe o nosso site para que você possa também, obviamente, conhecer um pouco mais da nossa escola. Mas vamos entrar no mérito da questão acerca do que nós estamos disponível a discutir agora. O que nós temos a avançar? Antes de mais nada, é entender a Zona Franca de Manaus. O que é a Zona Franca de Manaus? Zona Franca de Manaus é uma área de livre comércio de importação, exportação e de incentivos fiscais, estabelecida com a finalidade de promover o desenvolvimento regional. Tanto é que esse incentivo está acomodado na Constituição Federal para, assim, trazer a possibilidade, porque o que se pese relacionado a toda a nossa parte, e não só a do Brasil, talvez seguramente é a reserva que foi preservada a maior do mundo. Então, obviamente, Manaus, Manaus não, mas o Amazonas por um inteiro, obviamente que a parte desenvolvida é menor, porque preservou bastante. Em razão disso, obviamente tiveram que fazer alguns incentivos para que essa região não tivesse nenhum prejuízo no seu desenvolvimento, em que se pese nos aspectos mais corporativos, né? Trazendo opções para as pessoas que lá estão. E onde fica então de fato a Zona Franca de Manaus? Eu coloco para vocês aqui esse exercício ou essas informações para que você possa entender. A Zona Franca de Manaus é instalada na área que compreende a margem esquerda dos rios Negros e Amazonas. Então eu coloco aqui inclusive esse ponto, inclusive na cidade de Manaus e seus arredores, conforme o decreto aqui disposto no seu artigo 2º. Portanto, você tem aqui também as informações para entender onde fica localizado a Zona Franca de Manaus. As áreas livres de comércio, que aí eu acho que gera alguns debates. Gentilmente eu coloquei para os colegas aqui, quais são as áreas, como Acre, mas não é todo o Acre específico. Temos essas regiões. Aqui o estado de Amazonas também, especialmente aqui esta região, Amapá, Rondônia, Roraima, mas especialmente essas regiões. Olha só, com essas informações agora você já sabe o que consiste a Zona Franca de Manaus e também as áreas de livre comércio. Ótimo, já tem 2 informações sobre este fato. E agora são 2 análises que eu acho que vale muito nós estarmos atentos em relação a alíquota zero de PIS e COFINS. Quando aplica-se? Primeira análise que você precisa fazer em relação a isso. Aqui eu deixo. Estão reduzidas a alíquota zero de PIS e COFINS destinadas ao consumo ou à industrialização na Zona Franca de Manaus, por qualquer pessoa jurídica estabelecida fora da Zona Franca de Manaus. E eu disponho também do dispositivo legal para que você possa entender. Então, quer dizer, eu enviar uma mercadoria para a Zona Franca de Manaus, onde nós já sabemos o que
contempla a Zona Franca de Manaus, eu tenho que estar atento qual é o destino, qual é a finalidade, para consumo ou para industrialização. Então são dois fatos muito importantes. Se fosse para revenda, como é que seria isso? Então são fatos que nós temos que estar aqui bem entendidos. Quem está recebendo, qual é o critério que vai se dar. Análise 2. Também estão reduzidas a alíquota zero as vendas de mercadoria destinadas ao consumo ou à industrialização nas áreas de livre comércio por pessoa jurídica estabelecida fora dessas áreas. Portanto, eu preciso checar a mercadoria que eu envio está relacionada naquelas disposições que nós vimos agora, que são essas áreas de livre comércio. Então, outra análise que você precisa fazer no ato do envio para que você possa gozar, então, obviamente, da alíquota zero de PIS e COFINS. E agora, o que eu fiz aqui para ajudar os colegas também? Até porque essa dinâmica, deixa eu colocar mais assim para que vocês... Aqui fica perfeito. Mas e aí? Se você está na Zona Franca de Manaus, você tem uma unidade que está lá ou está começando a se relacionar e começa os debates. O que fazer nessa circunstância? Nós temos aqui uma tabelinha para ajudar. Veja, origem e destino. Nessa ocasião, é uma operação onde ambos estão na Zona Franca de Manaus. Qual é o tipo de venda? Venda de insumos produzidos na Zona Franca. Débito na venda. Como vai tratar? Aí vai aplicar a alíquota zero e quem está recebendo não tem direito a crédito. Outro exemplo. Zona Franca de Manaus para Zona Franca de Manaus. Venda de produção própria. Alíquota de 0,65% e 3%. Disposição legal para vocês depois checarem. Quem está recebendo essa mercadoria que também está na Zona Franca de Manaus? Qual é o aproveitamento de crédito que ela pode se fazer? Eu coloco aqui também, pessoal. Então perceba que eu coloquei todas as ocorrências que podem acontecer, mas vai determinar também que tipo de operação. Seguindo essa tabelinha, vocês poderão fazer todas as ocorrências possíveis. Com isso, você pode parametrizar o seu sistema, saber mais profundamente como tratar cada operação, independentemente se você está fora ou dentro da Zona Franca ou das áreas incentivadas. Maravilhoso, não é, pessoal? Com essa tabela, seguramente você vai ter acesso. As minhas conclusões finais, que eu acho que é muito importante você ter acesso, e novamente fica o registro, para vocês acessarem o blog da NET Fiscal, onde vai ter acesso a este conteúdo também escrito, para que assim vocês possam, obviamente, se aprofundar mais. Eu trago um pouco da história da Zona Franca de Manaus, a importância que ela tem para o nosso país, para que assim você possa, além de saber tributar, conhecer também um pouco da história do nosso país. Portanto, dito isso, nós conseguimos concluir o que nós estávamos dispostos a trazer nesses pontos. Acompanhem os vídeos da NET Fiscal, estejam sempre cientes que nosso maior objetivo é conseguir desenvolver o seu intelecto sobre a área fiscal e a área tributária.